Então vamos lá falar da Parashá Miketz, e não dá para fugir também de conectar a Parashá Miketz com a festa de Hanukkah, porque sempre Hanukkah cai nas Parashiot Vayeshev e Parashá Miketz. Tem muitas coisas conectadas aqui entre essas duas Parashiot, e a gente vai ver alguns pontos em comum aqui, Baruch Hashem, e coisas importantes que a gente pode aprender para dar Parashá e conectando isso um pouquinho aqui com a festa de Pêssar. Vamos começar tradicionalmente conectando aqui a Parashá da semana passada com essa Parashá. Vamos ver o nome, o que significa o nome da Parashá. Óbvio que quando os Chachamim eles estabeleceram o nome de cada uma das Parashiot, aqui tem alguma sabedoria muito mais profunda, e nessa semana em especial, o nome da Parashá é um nome que carrega aqui uma mensagem espiritual extremamente importante e extremamente atual também. A gente vai ver o quanto a Torá, apesar de ter sido entregue há 3.300 anos, é uma mensagem ainda muito atual, e a gente pode enxergar as coisas que estão acontecendo na nossa vida aprendendo de um documento entregue há 3.300 anos. Por quê? A Torá não foi entregue para o corpo, a Torá foi entregue para a nossa Neshama. E a Neshama não tem idade, não tem época. Todas as épocas, elas valem aqui esses ensinamentos para a nossa Neshama. Então, a Parashá, ela começa com as seguintes palavras: Vayehi miket shnatayim yamim uparó rolem. E foi ao final, quer dizer, miket significa ao final de. E foi ao final de 2 anos, e o faraó ele teve um sonho. Então, de novo, a Torá não é um livrinho de histórias, aqui não é simplesmente para contar o que cada um sonhou cada dia. Obviamente que aqui é um sonho especial que o faraó vai ter, e que isso vai ter uma implicação muito grande aqui em tudo que vai acontecer com o Yosef e com todo o povo judeu. A gente terminou a Parashá da semana passada falando sobre o Yosef na prisão. Ele foi injustamente acusado de ter tentado... a esposa do Potifar, ela queria se casar com o Yosef, ela estava tão obstinada que ela tentou segurar ele pela roupa. Ele, Baruch Hashem, conseguiu passar no Yetzer Hará. Não foi um Yetzer Hará muito fácil, porque ela era uma mulher extremamente bonita, e ela começou a prometer para o Yosef mundos e fundos, porque ele é um escravo sem muitas perspectivas lá em Eretz Israel, e ela começa a tentar ganhar ele de todas as maneiras, mas no final das contas ele consegue ter o autocontrole. Tem uma das explicações impressionantes da onde o Yosef tirou o autocontrole. Isso a gente pode tentar pegar também para a nossa vida. Está escrito na Parashá da semana passada que o Yosef ele foi um dia fazer o seu trabalho, e a esposa do Potifar, que chamava Zuleika, ela estava sozinha em casa. Então os nossos sábios eles falam que uma das explicações desse pasuk, que ele foi fazer o trabalho dele, significa que ele já não estava aguentando mais, e naquele dia ele estava decidido que ele ia fazer a transgressão, que a Zuleika estava há tanto tempo tentando fazer ele tropeçar. Quando chegou na hora H, está escrito que ele viu uma imagem do pai dele, o Yaakov Avinu, e o Yaakov Avinu falou para ele, falou: olha, filho, você tem 2 escolhas na tua vida. Uma escolha é você ter esse prazer momentâneo agora, mesmo sabendo que é errado. Ben Adam Lamakom, aos olhos de Deus é feio. Ben Adam Lechaveró, com o Potifar, é feio também. Ele te entregou toda a casa dele, ele confiou em você. Essa traição que você vai fazer é algo muito feio. Se você escolher esse caminho, você vai ter um prazer momentâneo aqui, mas você vai perder o teu nome na roupa do Cohen Gadol. Existiam pedras preciosas, cada pedra preciosa representa uma das tribos. Falou: se você for atrás do prazer momentâneo, você vai perder para toda a eternidade a sua pedra no peitoral do Cohen Gadol. Então, essa é a escolha que você tem na vida agora.
e o Yosef Baruch Hashem, com esse reforço aqui de Emuná, ele conseguiu, Baruch Hashem, passar no teste, e o teste era tão grande que a esposa do Potifar segurou ele pelo casaco, ele preferiu largar o casaco na mão dela, mesmo sabendo que isso poderia incriminar ele, e infelizmente foi o que a esposa do Potifar fez, incriminou ele principalmente através do casaco que ele tinha deixado. O ponto é que a Zuleika, ela ficou com medo que o Yosef ia delatar ela para o Potifar, para o marido dela, já que ele era um escravo de confiança. Então ela falou, olha, a melhor defesa é o ataque, eu não vou ficar esperando ele me incriminar, eu vou sair na frente, eu vou incriminar ele para limpar a minha barra, para ninguém achar que eu que fiz alguma coisa errada e o meu marido vai acreditar em mim e não no Yosef. Ela criou todo um teatro, envolveu as amigas dela, que também começaram a acusar o Yosef, e elas chegavam para os seus maridos, os maridos iam para o Potifar, olha, o teu escravo está mexendo com a minha esposa, o teu escravo está mexendo com a minha esposa, e assim isso foi entrando na cabeça do Potifar, até que quando a Zuleika também contou para ele já estava começando a acreditar na história. Então, o Yosef vai de uma maneira injusta entre aspas, ele é mandado para a cadeia por 10 anos, ele fica na cadeia, sem muitas perspectivas de sair. A gente falou que 10 anos é pelo Lashon Hará, que ele falava dos 10 irmãos, para cada irmão que ele falou no Lashon Hará, ele ficou 1 ano na cadeia. Tudo a gente vai vendo que tem cálculos exatos, cada dificuldade, cada sofrimento, e era para o Yosef ter saído da cadeia no final da Parashá da semana passada. Então, no final da Parashá, quando veio o Sara Mashkim e o Sara Ofim, e assim a gente terminou a Parashá, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros eram 2 pessoas importantes lá na corte do faraó, eles tinham cometido, cada um deles tinha feito algum nível de negligência com a comida do faraó, e como eles eram os responsáveis diretos por servir o faraó, os 2 são mandados para a cadeia. Na cadeia, eles vão ter sonhos, o Yosef vai interpretar esses sonhos, como a gente já falou na semana passada, a vida do Yosef gira em torno dos sonhos, então ele é um interpretador de sonhos, ele tem esse dom que Hashem deu para ele de escutar um sonho e conseguir interpretar com perfeição qual é a mensagem que Deus está transmitindo, e ele deveria sair imediatamente. Significa que o faraó ele deveria ter sonhado imediatamente no final do que aconteceu lá na Parashá da semana passada. Só que o que aconteceu no final? O Yosef vira para o Sara Mashkim e fala, olha, daqui a 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo, você vai voltar a servir o copo do faraó na mão dele. Então, por favor, aproveita essa oportunidade e fala para ele que eu estou aqui de uma maneira injusta, me tira aqui da cadeia, eu te fiz um favor, eu te ajudei, me retribui esse favor que eu te fiz e não me esquece aqui. Então, ele pede 2 vezes, lembra de mim, não me esquece aqui. Como termina a Parashá da semana passada? Velozahar Sara Mashkim et Yosef Vaishkareio. E não lembrou o Sara Mashkim, o chefe dos copeiros, do Yosef, Vaishkareio, e esqueceu dele. Quem esqueceu dele? Hashem esqueceu dele, não o Sara Mashkim. Ele já está escrito que o Sara Mashkim não lembrou dele, óbvio. Alguém que não lembra, esqueceu. Então, Rashi fala, quem esqueceu? Hashem. O que significa que Hashem esqueceu? Se está escrito que Enshirechá livnei kiseh revoidecha, não tem esquecimento perante teu trono celestial. Hashem não esquece de nada. Então, o que quer dizer que Hashem esqueceu Yosef? Quando a gente confia só em Hashem, então Hashem fala, olha, é comigo, eu me sinto responsável, mas quando a gente começa a colocar nossa confiança em outras coisas, em outras pessoas, então Hashem fala, já que você já se arrumou, já se arranjou, eu não preciso mais me preocupar com você. Então, quando o Yosef ele pede 2 vezes para o Sara Mashkim, uma vez não teria problema nenhum, como ele pede 2 vezes, ele recebe um decreto de mais 2 anos na cadeia. Já era para ele ter saído, só que ele vai ter que ficar mais 2 anos. Por isso que a Parashá dessa semana começa com as palavras
Vayehi miket nataim yamim. E foi ao final de 2 anos. Significa que a partir do sonho do copeiro e do padeiro e a festa de aniversário do faraó, que aconteceu no final da paraxá passada, passaram-se 2 anos a mais que o Yosef ele teve que ficar na cadeia, o Paró Rolem e o faraó ele sonhou. Então aqui os nossos sábios eles trazem um conceito, o Beis Halevi, ele traz um conceito importantíssimo para a nossa vida, para o que está acontecendo agora em Eretz Israel e para a gente, para as dificuldades e sofrimentos na nossa vida particular. Também aqui tem algo muito importante para a gente aprender. Normalmente, como a gente vê as situações, tudo que acontece na vida tem uma causa e uma consequência. Então, por exemplo, uma pessoa ela pensou em investir na Bolsa de Valores. Ela foi lá e colocou todo o dinheiro dele na Bolsa de Valores e Baruch Hashem, o investimento foi perfeito, as ações que ele comprou duplicaram de preço e esse homem ficou milionário. Então, o que a gente pensa? A causa é o investimento na Bolsa e a consequência é que ele ficou rico. Está errado, não é a forma correta de olhar a vida, o que é causa, o que é consequência. Toda causa verdadeira é uma causa espiritual. O espiritual está por trás de tudo. Nada acontece se não tem um decreto espiritual de Hashem. Então, existe um decreto que essa pessoa ela tem que ganhar dinheiro. Isso é a causa verdadeira. Qual é a consequência? A consequência é que essa pessoa vai fazer um investimento na Bolsa e ou Hashem vai botar na cabeça da pessoa para ele investir no lugar certo. A pessoa acha que foi a inteligência dela, a sabedoria, mas não foi. Foi Hashem que botou na cabeça dela. Talvez também através da inteligência da pessoa, que foi, na verdade, não o fruto do esforço da pessoa, e sim um presente de Hashem. E essa pessoa fez o investimento correto. Então, na verdade, a causa é o decreto espiritual e a consequência é que ele vai investir na Bolsa e vai ganhar dinheiro. Então, é uma inversão do que é causa, o que é consequência. Quando a gente pega aqui na Paraxá, o que acontece? O faraó sonhou, ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. O que quer dizer que ninguém consegue? Certeza que todo mundo tentou interpretar o sonho do faraó, está escrito que ele se aconselhou com os seus sábios, com os Hartumim. Então, os Hartumim são aqueles que trabalhavam com magia negra, com necromancia. Era muito comum esse tipo de coisa lá no Egito, de consultar os mortos. Então, eles tinham uma sabedoria dessa parte de magia muito, muito mais avançado do que qualquer pessoa hoje em dia. E, assim, os necromantes, os sábios lá do faraó, tentaram de tudo. Então, eles foram falando, o faraó sonhou das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, que inclusive daqui vem a famosa expressão que estamos em épocas de vacas magras ou épocas de vacas gordas. Isso vem aqui da Torá, justamente da nossa Paraxá. Então, o que está acontecendo aqui? O Yosef ele vai escutar aqui esse sonho do faraó, também tem o sonho dos trigos, os trigos bonitos, depois os trigos queimados, feios, e os trigos feios engolem os trigos bonitos, as vacas feias engolem as vacas bonitas, representando que eram 7 anos de fome, depois de 7 anos de muita fartura, e os anos de fome vão engolir os anos de fartura. Vai ser uma fome tão dura que as pessoas vão esquecer toda a fartura, todas as coisas boas que tinham acontecido para eles nos anos anteriores. Então, o que acontece? Esse sonho, o faraó vai ficar angustiado, ninguém está sabendo interpretar. Então, o que quer dizer que ninguém sabia? Eles tentaram, olha, as 7 vacas magras são 7 esposas que você vai ter, e as 7 vacas gordas são as 7 sogras que você vai ter. Foram falando assim, todas as tentativas, e o faraó respondia, não é isso, não é isso. Como que o faraó sabia o que era, o que não era? Deus fez o faraó sonhar o sonho e a interpretação, mas na hora dele acordar, ele esqueceu a interpretação e ficou só o sonho. Então, ele estava com uma sensação que ele sabe o que significa aquele sonho,
mas ele não consegue lembrar. Então, ele está angustiado. Eu sei que tem alguma mensagem importante. E os Hartumim, os magos, eles vão tentando, e é isso, e é aquilo, e é aquilo. E o faraó falou, não é nada disso, ninguém aqui está acertando. E ele está ficando cada vez mais angustiado, até que, finalmente, o Sara Mashkim, ele se lembra do Yosef. O que quer dizer que ele se lembra? Lá no Shamaim chegou a hora de salvar o Yosef. Já se completaram os 10 anos por causa do Lashon Hará dos irmãos, já se completaram os 2 anos por causa da falta de emuná do Yosef, e agora, finalmente, chegou a hora do Yosef ser salvo. Então, já que chegou o momento, está decretado no Shamaim que o Yosef tem que ser salvo, agora o faraó vai sonhar, agora o Sara Mashkim, o copeiro-chefe, vai lembrar do Yosef, tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Hashem. Então, parece da Parashá que o faraó sonhou é a causa, e a consequência é a libertação do Yosef. Não é. A causa é o decreto espiritual que o Yosef tem que ser salvo, e a consequência é que o faraó vai ter o sonho. Esse sonho já deveria ter acontecido há 2 anos atrás, mas como o Yosef não teve emuná, esse sonho foi adiado aqui por mais 2 anos. Então, agora, finalmente, o Yosef ele vai escutar, ele vai interpretar esse sonho, e Baruch Hashem, não só ele vai ser libertado, ele vai virar o vice-rei aqui do Egito. Então, aqui muito importante, como a gente falou, vamos tentar conectar com a festa de Hanukkah. Se a gente olha a festa de Hanukkah, como a gente enxerga causa e consequência, a causa é que os gregos eles vieram e atacaram o povo judeu, a consequência é que o povo judeu começou a sofrer, e aí, depois disso, Deus ajudou o povo judeu e a gente conseguiu tirar o nosso sofrimento. Essa é a causa e essa é a consequência. Errado, não é assim que começa a história. E por que é importante saber qual é a causa verdadeira e qual é a consequência verdadeira? Porque se tem uma causa espiritual que está me causando uma consequência negativa, não adianta mexer na consequência. Eu preciso mexer diretamente na causa espiritual para poder resolver o problema. A festa de Hanukkah aqui que parece que tudo começou com a invasão dos gregos e a consequência foi o sofrimento do povo judeu. Está errado. Aonde começa tudo? Num decreto espiritual. O povo judeu começou a fazer o serviço deles de uma maneira preguiçosa, de uma maneira desleixada. Fazem, não fazem com vontade, faz sem kavaná, não estão com as intenções corretas. Surge um decreto que agora os gregos vão tirar do povo judeu o serviço divino. Então, a causa é o povo judeu começou a relaxar no serviço espiritual, e isso vai ter uma consequência que Deus vai mandar os gregos. Quer dizer, os gregos não são a causa, os gregos já são uma consequência da causa verdadeira. Quando o povo judeu conserta a causa verdadeira, quer dizer, eles voltam, os Hashmonaim, os Macabeus, eles se levantam e eles querem salvar o judaísmo, querem salvar o Beit HaMikdash, eles querem retomar o controle para poder voltar a fazer os serviços com Meserut Nefesh, arriscando a vida deles. Então, eles consertaram aquela causa espiritual. Quando você conserta a causa espiritual, a consequência vai embora. Os gregos não têm mais o que fazer em Eretz Israel. Deus dá a vitória na mão do povo judeu para expulsar os gregos, porque já não é mais necessário essa consequência no mundo, já que a causa espiritual ela foi resolvida. Então, é muito importante sempre a gente procurar, quando acontece alguma dificuldade, quando acontece algum sofrimento, qual é a causa espiritual de tudo isso que está acontecendo. Quanto mais a gente parar para refletir e procurar, ao invés de gastar o nosso tempo botando a culpa no outro, veio alguém, me causou um dano, veio alguém, me causou uma mágoa, falou feio comigo, me causou alguma coisa negativa, a pior reação que a gente tem é de ficar guardando rancor, e a pessoa me fez isso, a pessoa me fez aquilo. Isso não é a causa de nada, isso é a consequência. A causa é algum decreto espiritual de Hashem, por algum motivo. Então, é lá que tem que estar o nosso foco nessa reflexão, tentar entender
o que a gente pode aprender e o que a gente pode melhorar e consertar no nosso comportamento. Vamos continuar. Uma pergunta que parece um pouco óbvia, mas a verdade é que a gente muitas vezes não para perguntar essa pergunta. O Yosef, ele é um prisioneiro, quer dizer, ele está 10 anos. Vamos tentar se colocar no lugar do faraó. A gente olhando a história da Torá do lado de fora, então a gente já sabe que o Yosef é o Yosef Atzadik, que ele está na prisão de uma maneira injusta, ele não fez nada de errado, ele é uma boa pessoa, ele nunca atacaria a esposa do Potifar. A gente sabe o lado bonzinho do Yosef, o lado tzadik. O Yosef Atzadik, a gente sabe que ele estava lá de uma maneira injusta, mas o faraó não sabe disso, quer dizer, o faraó está diante dele agora um homem que é um prisioneiro que já está 12 anos na cadeia por uma acusação muito grave. De repente, o faraó escuta o Yosef, fala, olha, você interpreta sonhos, eu tive um sonho, ele começa a contar o sonho dele, e o Yosef não só interpreta o sonho, como ele também traz o sonho do faraó, era um grande problema que vai atingir a humanidade. Então, o Yosef não só interpreta o sonho, como também traz a solução do problema. Qual que vai ser o problema? 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de uma fome que nunca existiu na história do mundo. E o Yosef falou, olha, vamos fazer uma coisa, vamos guardar comida nos 7 anos de fartura para quando chegar, Bezrat Hashem, os anos de fome, os anos de dificuldade, a gente vai ter comida suficiente guardada para não passar necessidades. Com isso, simplesmente o Yosef está salvando o mundo inteiro da fome, porque muitas pessoas iam morrer de fome se não tivesse sido esse sonho, essa profecia de Deus que foi corretamente interpretada pelo Yosef Atzadik. Então, o Yosef, ele interpreta o sonho, ele dá essa sugestão, e o faraó, quando ele escuta, ele acha incrível. Falou, uau, não pode ser, isso é incrível, isso é maravilhoso, não vamos encontrar ninguém tão grande quanto esse rapaz aqui que está diante de mim, o Yosef. Ele já tem 30 anos aqui, quando ele é libertado da prisão. Então, ele foi vendido, ele estava com 17 para 18 anos, mais 12 anos na cadeia, ele está sendo libertado entre 29 e 30 anos, ele está saindo da cadeia. E, quer dizer, ainda não é um grande sábio, não é uma pessoa conhecida, ao contrário, é um presidiário. Não é qualquer lugar que colocam presidiários como presidente da República. Pode parecer insano, tem países que isso pode acontecer. Qualquer semelhança aqui não é mera coincidência, mas lugares normais, lugares de pessoas normais, pessoas equilibradas, alguém que estava tantos anos na prisão não pode virar alguém importante no governo. O que está acontecendo aqui? De repente, o faraó escuta aqui que esse Yosef ele é bom em interpretar sonhos, e ele coloca o Yosef como a segunda pessoa mais importante. Ele simplesmente entrega o Egito na mão do Yosef. Mas quem faria isso? Isso parece o faraó está tendo um comportamento irresponsável. Quer dizer, isso é uma negligência, uma irresponsabilidade de um grande líder. Então, o faraó está entregando na mão de alguém que ele mal conhece. Você acabou de conhecer esse rapaz há 10 minutos atrás e você está entregando o Egito na mão dele. E a pergunta mais interessante que a gente tem que parar aqui para refletir, espera aí, qual que é a ideia do Yosef? Vamos ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome, junta comida nos anos de fartura para ter o que comer nos anos de fome. O faraó escuta isso e falou, meu Deus, que gênio! Esse homem é um gênio. Qual é a genialidade? Qualquer criança que escutou aquela famosa história da cigarra e da formiga, a formiga trabalha no verão para juntar comida para a época do inverno e a cigarra fica só curtindo a vida. Quando vem o inverno, a cigarra não tem o que comer e tem que ir lá implorar para a formiga por um pouco de comida. Aqui qualquer criancinha entende que na época de fartura você guarda,
para, na época de escassez, você consome o que você guardou. Qualquer pessoa que sabe um pouquinho de matemática financeira, que entende um pouquinho, sabe que nos anos de juventude, nos anos que a gente tem mais força para trabalhar, para juntar dinheiro, olha, junta um dinheirinho para a sua velhice, quando a gente já não tem mais tanta força, não tem mais tantas oportunidades de trabalho. Todo mundo sabe disso. Qual é a ideia tão genial do Yosef que o faraó fica, que ele não tem palavras para descrever o quanto ele está agora assombrado com essa ideia incrível que o Yosef teve. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. O faraó está diante de um desconhecido, é verdade. Esse desconhecido, chamado Yosef, ele, na verdade, ele tem um dom especial e ele deveria, como qualquer um faria, qualquer um em sã consciência, que está há 12 anos na prisão de uma maneira injusta e agora surgiu a oportunidade de você não só sair da prisão, quem sabe até para ganhar um cargo no governo, dá para conseguir uma indicação aí no Ministério da Agricultura, em algum outro ministério, se cria um ministério também, quem sabe se naquela época também se criava ministérios à torto e à direito para beneficiar os amigos, os colegas, para comprar votos, também tudo completamente hipotético, a gente não conhece nenhum lugar verdadeiro que faria esse tipo de coisa, mas o Yosef pode sonhar que ele vai ter algum lugar, alguma chance de sair da prisão, sair lá do cativeiro e, quem sabe, até começar a carreira política dele. Então, normalmente, qualquer pessoa nessas condições, ele vai se autopromover. Quando o faraó pergunta para o Yosef, olha, é verdade que você interpreta sonhos? O que qualquer um faria? Tiraria o cartão do bolso. Olha, sou eu, o Yosef, interpretador profissional de sonhos, já interpretei muitos sonhos da vida, deu tudo certo. Ó, pergunta para o copeiro, para o padeiro, já tinha interpretado o sonho deles e já fiz isso várias vezes. Ó, desde moleque, eu tenho sonhos proféticos também. Eu sei lidar com isso. Qualquer pessoa normal se aproveitaria a oportunidade para se autopromover e mostrar que ele tem dons para isso, para conseguir a liberdade e um futuro bom emprego. O Yosef, como que ele reage? Ele fala a seguinte palavra incrível. O Yosef fala, Biladai, não é comigo. Não sou eu que interpreto os sonhos, é Hashem que interpreta os sonhos, e às vezes ele me revela os sonhos quando é a vontade dele, mas eu não faço nada aqui, eu sou simplesmente um intermediário, eu tenho um fiozinho ligado com Hashem, quando ele tem vontade ele me manda, quando não tem ele não me manda, não sou eu que faço nada. Qual poderia ter sido a reação do faraó? Levanta e vai embora da minha frente, você está me fazendo perder o tempo, se não é você o cara, sai daqui, eu não quero você aqui. Mas o faraó, ao contrário, o faraó, quando escuta isso, ele fala, uau, esse aqui é um homem de valores, esse é uma pessoa que ele não está vendendo a espiritualidade dele por nenhum lugar do mundo, ele não se vende, a verdade dele, a retidão, a honestidade dele não estão à venda. Esse é o cara que tem que governar o Egito. Assim pensou o faraó quando ele vê a honestidade do Yosef, ele tem certeza que é a pessoa certa para governar o Egito inteiro. Olha como atos de retidão, fazer o que é correto, independente quantas vezes a gente faz coisas erradas. Não, mas porque todo mundo faz errado. Não importa. Todo mundo faz errado, você faz o certo. É isso que a Hashem espera. E muitas vezes a Hashem coloca a gente em testes para ver qual vai ser a nossa reação. E aqui é a garantia. Faz o que é certo, que vai dar certo. Faz o que é honesto, a Hashem vai te mandar o que você precisa, no momento que você precisa. E Bezrat Hashem, a gente não precisa mentir, a gente não precisa enganar, a gente não precisa fazer nada de errado para que a nossa vida dê certo. Ao contrário, quanto mais coisa errada a gente faz, mais tropeços a gente está colocando no nosso caminho. Então, o Yosef, ele vai interpretar esse sonho e o faraó vai falar, essa interpretação também está incrível,
Peraí, como está incrível, o que tem de tão especial? Olha aqui que explicação maravilhosa que os nossos sábios trazem. Naquela época, as pessoas eram tão egoístas, mas tão egoístas, que elas só conseguem pensar no agora. Ninguém consegue pensar no futuro. Não é tão longe de entender, é só ver o que o mundo está acontecendo, essas minas que estão desabando lá no Nordeste, o que é isso? A ganância, querer ganhar cada vez mais, sem pensar no futuro, sem se importar. Vamos destruir o mundo, vamos fazer carbono, vamos fazer tudo para ganhar muito dinheiro agora. E se não sobrar para os nossos filhos, nossos netos, problema deles. Nós queremos aproveitar o agora. Essa é a natureza normal do ser humano, só pensar no agora, sem pensar nas consequências futuras das nossas atitudes. De repente, veio o Yosef e fala, olha, não vamos pensar só no agora, vamos pensar no futuro. Agora vão vir 7 anos de fartura, mas não vamos viver como reis, esbanjando, dando festas. Vamos pensar no futuro, vamos viver agora, apertar um pouco o cinto, cada um vai guardar um pouco de comida para os anos de escassez, a gente não passar nenhuma necessidade. O faraó nunca tinha visto isso. Alguém que pensa no futuro, alguém que pensa nos outros, ele está acostumado com o egoísmo, pensar só nele mesmo, pensar só no benefício que vai ter agora na vida, que é a famosa experiência que fizeram, o teste do marshmallow, que pegaram crianças e colocaram na frente delas o marshmallow com o seguinte teste, olha, se você quiser comer, o marshmallow é seu, você pode comer agora, mas se você quiser esperar por 15 minutos, se você em 15 minutos não tiver comido o seu marshmallow, você ganha mais um. Algumas crianças, mal a pessoa falou que ele podia comer, ele já enfiava na boca. Tem outras crianças que tentaram lutar por um tempo, mas acabaram comendo marshmallow. Tem alguns que conseguiram se controlar e não comer o marshmallow, porque eles têm a cabeça lá na frente. Eles conseguem pensar no futuro, não só no prazer de agora. Pensa no prazer que você pode ganhar se você tiver autocontrole agora. Esse é o resumo da vida. Se a gente tiver autocontrole agora, eu estou plantando para ganhar muito mais lá na frente. O agora é um prazer momentâneo. O conseguir se controlar para plantar alguma coisa melhor para o futuro, isso aqui é uma recompensa muito maior do que simplesmente a gente ter os proveitos materiais momentâneos. Então, o Yosef, ele chamou a atenção porque ele consegue pensar no futuro, ele consegue pensar no que vai acontecer depois, e o faraó nunca tinha visto alguém que consegue ter essa cabeça aberta. Ele está acostumado com pessoas, cabeça pequena como ele, que só sabem pensar no hoje, no prazer de agora, e não conseguem planejar o futuro da vida deles. O Yosef, ele agora virou vice-rei, ele vai juntar comida e ele sabe que os seus irmãos vão vir comprar comida no Egito. Ele sabe que o sonho do faraó é uma profecia que vai se cumprir e vai começar a se cumprir imediatamente. Por isso que o faraó, ele teve 2 sonhos, são sonhos muito semelhantes, quer dizer, muda quem são os objetos, quem são os animais, os personagens envolvidos, mas o sonho é o mesmo sonho. Por que Hashem está repetindo? Para ensinar que isso vai começar a acontecer já. Deus vai começar a colocar o plano dele para acontecer imediatamente. Então, o Yosef, ele sabe que vai acontecer uma época de seca e ele sabe que ele vai acabar reencontrando os seus próprios irmãos. Então, o que ele faz? Ele já se prepara para esse momento, ele sabe que os irmãos não vão entrar todos juntos, o Yaakov, ele se precavia do Ain Hará, da inveja dos outros. Os irmãos do Yosef são homens muito fortes, bonitos, e vai chamar atenção no Egito. A gente lembra a história de Sará, a diferença de beleza de Sará e o resto das mulheres do Egito, que comparadas com Sará eram muito feias. Assim também os filhos de Jacó eram homens muito bonitos, fortes, saudáveis, vão chamar atenção. O Jacó não quer que todo mundo entre pelo mesmo portão, os 10 filhos, por quê? Porque 10,
o Yosef já está no Egito, e o Binyamin, Hashem tem medo que ele vai morrer no caminho, já que a mãe dele, a Rachel, ela morreu no caminho, já que ele acredita que o Yosef também morreu no caminho, então o Binyamin ele não quer que participe aqui dessa viagem, ele acha que é muito perigoso. O Yosef, ele sabe que os irmãos vão vir, então ele coloca em todas os pontos de entrada lá do Egito, ele vai colocar guardas, pegando o nome das pessoas, e todo dia essa lista era trazida para o Yosef ver se os irmãos eles chegaram no Egito ou não. Certo dia trazem a lista para o Yosef, ele vê em um dos pontos de alfândega tem um tal de Reuven Ben Yaakov. No outro ponto de alfândega tem a entrada de um Shimon Ben Yaakov. No outro tem o Levi Ben Yaakov. No outro, Yehudá Ben Yaakov. Ele entendeu que os irmãos estão chegando para comprar comida em Eretz Mitzrayim. Lá em Mitzrayim, o Yosef ele vai querer testar os irmãos para ver se os irmãos estão arrependidos de terem vendido eles. Ele vai tratar os irmãos de maneira muito rude, vai falar mal com eles, vai chamar eles de espiões. Vocês estão aqui para espionar a terra, mas por que chamou eles de espiões? O que eles estão chamando atenção como espiões? Por que não pode ser realmente, está numa época de fome, pessoas que vieram comprar comida? Por que chama eles de espiões? Então, olha que incrível, o Yosef, ele fala para os irmãos dele, os irmãos não reconhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Obviamente que os irmãos não sonhavam que o irmão que foi vendido como escravo, ele agora é o vice-rei do Egito. Também em Minas Shamayim, o faraó mudou o nome do Yosef para Tzafat Paneah, aquele o desvendador de coisas ocultas, Tzafnat Paneah, e o Yosef, então, agora é chamado por outro nome, ele veste roupas de rei, ele agora tem barba na cara, ele foi vendido com 17 anos, agora ele já tem barba na cara, ele reconhece os irmãos, e os irmãos não conseguem reconhecer ele, ele vai testar os irmãos, ele começa a causar sofrimentos, ele começa a falar, olha, por que vocês entraram por 10 portões diferentes? Vocês são meraglim, vocês são espiões. Então os irmãos falam, olha, a gente vai contar a verdade, na verdade nós somos irmãos. Ah, mas como são irmãos? Por que entraram em portões diferentes? Então ele fala, olha, a gente tem um irmão que foi vendido como escravo aqui para o Egito e a gente quis se dividir para encontrar o nosso irmão. Isso era verdade. Então Yosef começa a perguntar, peraí, mas se vocês encontrarem teus irmãos do Egito, o que vocês vão fazer? Não, a gente vai tentar resgatar ele. Obviamente que eles não contaram que foram eles que venderam o próprio irmão, mas eles falam, se a gente encontrar o nosso irmão, a gente vai querer resgatar ele e a gente está disposto a pagar muito dinheiro, então a gente vai para a pessoa que comprou ele e vamos oferecer muito dinheiro. Então o Yosef pergunta, e se essa pessoa não quiser entregar, o que vocês vão fazer? Não, a gente veio aqui para matar ou morrer, a gente vai levar o nosso irmão de volta, mesmo que o dono não deixe. Então o faraó, o Yosef vira e fala assim, tá vendo? Vocês são espiões, vocês vieram aqui para matar os egípcios e manda eles para a prisão, para eles passarem algum tempo, eles começam a ficar com muito medo, eles estão assustados, esse homem extremamente poderoso que está tratando eles com muita crueldade. O que eles deveriam ter pensado quando aconteceu tudo isso? Olha, esse homem é um rachá, por isso que ele está me fazendo mal. Então, qual é a causa? Vamos voltar de novo para a ideia inicial do shiur. Qual é a causa? Esse homem é rachá, ele é uma pessoa ruim. Qual é a consequência? A gente está sofrendo por causa disso. Errado. Eles entenderam que tem uma causa espiritual, eles fizeram alguma coisa errada e no Shamayim foi decretado que eles têm que passar por um sofrimento e agora isso vai se materializar através desse rachá, esse perverso que está perseguindo os filhos de Yaakov. Então, olha que incrível, eles começam a parar para tentar entender qual é o motivo espiritual, o que está por trás disso. E eles chegam à conclusão, nós não tivemos misericórdia do nosso irmão. Quando ele estava no poço, ele estava gritando por misericórdia, a gente sentou para comer pão, a gente não teve misericórdia,
De novo, a gente explicou isso na aula passada, a venda dele foi depois de um julgamento de Torá. Eles entenderam, eles acham, obviamente, influenciados pela inveja, mas eles acham que o Yosef é um usurpador do trono, que ele vai querer roubar a primogenitura, já tem histórico familiar, eles estão fazendo um julgamento. Eles ainda não entenderam que eles fizeram um julgamento errado, mas no Heshbon Nefesh deles, nos cálculos, eles entenderam que já que eles não tiveram misericórdia do próprio irmão, então também aqui esse vice-rei do Egito não está tendo misericórdia com eles e está tratando eles de uma maneira extremamente rude, grosseira e cruel, como eles trataram o seu irmão. Então, o que eles fazem? Eles questionam Hashem no sentido de Hashem, o que a gente pode fazer para tirar esse sofrimento? E eles vão intensificar as buscas por Yosef, porque eles querem consertar esse erro que eles fizeram. Eles vão procurar muito Yosef lá no Egito para tentar consertar esse ponto. Aqui, só para a gente também terminar com alguma coisa muito interessante, no auge da história, o que vai acontecer? O Yosef sabe que os sonhos dele são profecias que vão se cumprir. No sonho aparecem todos os irmãos e agora o Binyamin não está. Então agora ele vai fazer de tudo para buscarem o Binyamin. Ele deixa um dos irmãos, o Shimon, ele deixa preso lá no Egito. Uma das ideias é para que os irmãos não tentem enganar ele, como eles poderiam tentar enganar, trazer uma pessoa qualquer e falar que essa pessoa é o Binyamin, e não tem como provar se é ou não é. Então, podem treinar alguém para saber tudo da família, e data de nascimento, e número do RG, e que trabalhos que fez, o que está escrito na carteira de trabalho. Podem treinar uma pessoa para ser um mentiroso e enganar o vice-rei do Egito. Então, ele deixa o Shimon preso, fala, olha, vocês vão trazer o irmão de vocês, vocês vão soltar ele numa rua movimentada e eu quero que esse irmão que ficou aqui, ele me mostre quem é o Binyamin. Quer dizer, se fosse um complô, o próprio Shimon, que ficou lá preso, ele também não saberia apontar quem é o Binyamin. E o Yosef, ele faz juramentos assim muito duros para criar medo, mas olha que interessante, ele jura pela vida do faraó. Eu juro pela vida do faraó que eu não quero ver a cara de vocês aqui sem o irmão pequeno de vocês, já que eu acho que vocês são espiões, vocês têm que provar que vocês não são. Eu juro pela vida do faraó que se vocês não me trouxerem seu irmão Binyamin, eu vou matar todos vocês. Quer dizer, ele coloca muito medo, porque ele quer cumprir as palavras aqui da profecia que Deus mandou para ele através de um sonho. Quer dizer, sonhos, eles podem ter um fundo profético. Isso é possível, isso acontece principalmente com pessoas espiritualmente muito elevadas, já que o materialismo desconectam a gente do espiritual e a pessoa certamente ele está muito ligada com o material, ele não vai conseguir ter o dom da profecia. Só que aí ele vai conseguir, no final das contas, que o Binyamin chegue, e agora ele vai testar os irmãos. Será que eles estão realmente arrependidos? Ele esconde o cálice de prata na sacola do Binyamin para poder acusar o Binyamin de roubo e decretar que o Binyamin vai ser escravo, e assim ele pode testar os irmãos dele. Porque os irmãos tiveram inveja do Yosef e por isso concordaram em vendê-lo como escravo. Certeza que a inveja que eles tinham do Yosef agora passou para o Binyamin, que deve ter se transformado no filho preferido do Yaakov Avinu, que representava a mãe dele, né, a Rachel. O filho preferido era o Yosef, agora passou a ser o Binyamin. Então, ele vai testar qual vai ser a reação dos irmãos. Ele esconde o cálice de prata da sacola do Binyamin. Quando eles estão saindo da cidade, ele manda os guardas para abrir as sacolas, até que na sacola do Binyamin eles encontram o cálice do Yosef e eles são levados para a casa do Yosef. Yosef chega muito bravo. Como vocês podem pagar o bem com o mal? Eu tratei vocês tão bem.
vocês roubaram meu copo, vocês são estúpidos, vocês não perceberam que eu sou alguém mágico, eu tenho poderes especiais e vocês vêm e roubam meu copo. Agora, aquele que roubou vai ser escravo. E, nesse momento, termina a história com os irmãos desesperados. Por que a história para no meio, no melhor da história, baseado nisso que as novelas, elas fazem aquelas cenas incríveis e a cena corta e você vai ter que ver no dia seguinte para criar essa curiosidade. Óbvio que a Torá não é isso que a Torá quer. A Torá, ela quer ensinar para a gente uma mensagem impressionante. Às vezes, a vida parece muito difícil, a gente está com problemas, a gente está com dificuldades, eu não sei de onde vai vir a salvação, eu não estou vendo uma luz no final do túnel, e o que eu faço? Olha o que a Paraxá ensina, sabe o que você faz? Vira a página e tudo vai se resolver. Calma, quando parece que a gente chegou no máximo da escuridão, fica calmo, é só virar uma página da tua vida e tudo vai se resolver. Assim aconteceu também lá com os gregos, eles já não tinham mais esperanças, os gregos, o maior império do mundo, qual a chance? Hashem falou, não desiste, porque quando eu estiver junto com você, vocês vão conseguir vencer. Então, assim a gente nunca pode desistir. Al titeaesh min harachamim, nunca desista da misericórdia de Hashem. A gente tem que saber que Hashem sempre pode e quando ele quiser, ele vai vir num piscar de olhos. O Yosef está na prisão, sem perspectiva de vida, num piscar de olhos, vira Paraxá, o faraó sonhou, ele é libertado da prisão. O final da Paraxá, os irmãos estão desesperados, o que vai acontecer, o que vai ser, e a gente vai perder mais um irmão, o que eu faço agora? Vira a página, Ani Yosef resolveu todos os problemas, todo mundo entendeu tudo, Baruch Hashem, assim é a nossa vida, nunca a gente pode entrar em pânico, em desespero, Bezrat Hashem, mantenha sempre a calma, mantenha emuná, num piscar de olhos, Hashem pode mudar toda a história e fazer só coisas boas acontecerem, Bezrat Hashem, na nossa vida. Shabbat Shalom!